Você já parou para pensar no quanto perdemos quando olhamos para as pessoas apenas pelo que elas têm, e não pelo que elas são? Quantas vezes passamos por alguém sem realmente ver quem está ali? Quantas oportunidades de conexão verdadeira desperdiçamos por julgar que alguém não é importante o suficiente para merecer nosso olhar, nossa atenção, nossa humanidade? A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre sucesso e fracasso. Não é sobre dinheiro ganho ou perdido. É sobre algo muito mais profundo. É sobre o momento exato em que um homem perdeu tudo e, paradoxalmente, encontrou aquilo que nunca havia possuído. É sobre orgulho, queda, redenção e a bondade inesperada que vem daqueles que mais desprezamos. Esta é a história de Henrique Vasconcelos. E talvez, de alguma forma, seja também um pouco da nossa história. Porque todos nós, em algum momento, já fomos Henrique. Ou já fomos Samuel. Prepare-se. Esta jornada vai mexer com você. Durante muitos anos, Henrique Vasconcelos acreditou que o mundo se dividia em dois tipos de pessoas, as que mandavam e as que obedeciam. E, na mente dele, não havia dúvida alguma de qual lado ele pertencia. Henrique era um empresário bem-sucedido, dono de uma construtora poderosa que erguia prédios imponentes por toda a cidade. Seu nome estava em placas, em contratos milionários, em jantares de gala onde apenas os importantes eram convidados. Ele era conhecido por sua arrogância fria, por sua língua afiada que cortava qualquer um que ousasse contrariá-lo. Nos corredores da empresa, seu nome causava silêncio imediato. As pessoas baixavam a cabeça quando ele passava, não por respeito, mas por medo. Nos restaurantes mais caros da cidade, sua presença causava desconforto. Garçons tremiam ao servi-lo. Gerentes corriam para agradá-lo. Ele reclamava de tudo, sempre encontrava um defeito, sempre deixava claro que estava fazendo um favor ao frequentar aquele estabelecimento. E nas ruas, ele simplesmente não via ninguém além de si mesmo. Para Henrique, pessoas simples eram invisíveis. O porteiro do prédio. Um obstáculo que às vezes atrapalhava sua entrada rápida. A faxineira da empresa. Um detalhe do cenário, que deveria trabalhar em silêncio e desaparecer quando ele chegasse. O homem que vendia café na esquina. Um incômodo que insistia em cumprimentá-lo todas as manhãs. Henrique passava por tudo sem olhar nos olhos, como se o mundo fosse um cenário gigantesco criado apenas para sustentar sua própria grandeza. Como se aquelas pessoas não fossem realmente pessoas, apenas figurantes no filme da vida dele. Ele acreditava, genuinamente, que havia nascido para algo maior. Que seu sucesso era prova de sua superioridade. Que quem estava embaixo estava lá porque merecia estar. E quem estava no topo, bem, quem estava no topo era porque era melhor, mais inteligente, mais forte. Ele nunca pensou na sorte que teve. Nunca agradeceu pelas oportunidades que outros não tiveram. Nunca reconheceu o privilégio que herdou. Para Henrique, tudo era mérito próprio. E quem não tinha o que ele tinha, simplesmente não se esforçava o suficiente. Mas havia alguém que ele desprezava mais do que todos. Samuel. Samuel era um homem simples. Suas roupas eram gastas, mas sempre limpas. Seus sapatos eram velhos, mas sempre engraxados. Ele trabalhava como zelador terceirizado no estacionamento do prédio onde ficava a empresa de Henrique. E Samuel tinha algo que irritava profundamente Henrique. Ele era educado. Sempre. Invariavelmente. Mesmo quando ignorado, mesmo quando humilhado, mesmo quando tratado como se não existisse. Todas as manhãs, quando Henrique chegava em seu carro importado, Samuel estava lá. Bom dia, doutor Henrique. Que Deus abençoe seu dia. Henrique nunca respondia. Às vezes, apenas lançava um olhar de desprezo, como se estivesse sendo incomodado por um inseto. Outras vezes, nem isso. Simplesmente passava reto, como se Samuel fosse ar. E houve momentos em que Henrique reclamava com a administração, dizendo que aquele homem falava demais, que era inconveniente, que deveria aprender seu lugar. Para Samuel, aquilo doía. Claro que doía. Mas ele continuava tentando. Continuava acreditando que, em algum lugar profundo, havia bondade em todas as pessoas. Que um simples bom dia poderia, talvez, fazer diferença no dia de alguém. Ele não sabia que, para Henrique, gentileza era fraqueza. E fraqueza era digna apenas de desprezo. Certa manhã, a situação chegou ao limite.
Henrique estava tentando estacionar seu carro em uma vaga especialmente apertada. Era um daqueles dias difíceis, em que até as coisas simples pareciam conspirar contra ele. O carro ao lado estava mal estacionado, o espaço era mínimo, e Henrique começava a perder a paciência. Samuel, percebendo a dificuldade, aproximou-se com a intenção de ajudar. Doutor Henrique, se o senhor quiser, eu posso guiar. Tem bastante espaço do lado de cá. Henrique pisou no freio com força. Abriu a porta do carro com um movimento brusco e saiu, o rosto vermelho de raiva. Eu não preciso da sua ajuda. Ele gritou, apontando o dedo no rosto de Samuel. Faça seu trabalho e não fale comigo. Você está aqui para limpar o chão, não para me dar conselhos. As pessoas ao redor pararam. O estacionamento ficou em silêncio. Samuel abaixou a cabeça, os olhos marejados. Me desculpe, senhor. Só queria ajudar. Ninguém pediu sua ajuda. E se você continuar me incomodando, vou garantir que seja demitido. Entendeu? Samuel apenas assentiu. Pediu desculpas novamente. E continuou trabalhando, varrendo o chão com as mãos tremendo levemente. Henrique entrou no prédio sentindo-se superior, satisfeito por ter colocado cada um em seu lugar. Em sua mente, ele havia apenas estabelecido limites necessários. Havia mostrado quem mandava. Ele subiu no elevador sozinho, olhou-se no espelho e ajeitou a gravata à cara. Sorriu para si mesmo. O que ele não sabia é que aquela seria a última manhã de sua vida confortável. O que ele não imaginava é que tudo estava prestes a desmoronar. Tudo começou a desmoronar em silêncio, como uma rachadura invisível que se espalha pela estrutura de um prédio até que, de repente, tudo desaba. Naquela mesma semana, um contrato milionário foi cancelado sem explicação. Era um projeto que Henrique considerava garantido, que já estava celebrando internamente. O cliente ligou pessoalmente para dizer que havia mudado de ideia e que iria com outra construtora. Henrique ficou furioso, mas não se preocupou muito. Afinal, sempre havia outros contratos, outros clientes. Ele era Henrique Vasconcelos. Empresas faziam fila para trabalhar com ele. Ou pelo menos era o que ele pensava. No dia seguinte, 3 bancos diferentes bloquearam suas linhas de crédito. Simultaneamente. Sem aviso prévio. Quando ele ligou exigindo explicações, recebeu respostas vagas sobre reavaliação de risco e procedimentos internos. Algo estava errado. Em seguida, como se orquestrado, uma auditoria fiscal apareceu. Inesperada, profunda, minuciosa. Começaram a revirar cada papel, cada nota, cada transação dos últimos 5 anos. Henrique começou a suar frio. Ele tentou ligar para seus contatos importantes. Aqueles políticos que sempre atendiam suas ligações, aqueles empresários que o chamavam de amigo nos jantares de gala. Ninguém atendia. As mensagens ficavam sem resposta. Os assessores diziam que ele estava em reunião ou que retornaria em breve. O breve nunca chegava. Em poucos dias, notícias começaram a circular nos bastidores do mercado. Sussurros em salas de reunião, conversas interrompidas quando ele se aproximava, olhares de pena e satisfação maliciosa. Irregularidades antigas, aquelas que foram resolvidas com dinheiro e influência, começaram a ressurgir. Processos esquecidos, acordos que deveriam ter permanecido enterrados, denúncias que haviam sido abafadas, tudo voltando à tona como fantasmas do passado. E Henrique, que sempre se sentirá intocável, protegido por sua riqueza e conexões, agora era evitado como se fosse contagioso. Ele tentava entender o que estava acontecendo. Passava noites em claro revisando documentos, procurando uma explicação, um responsável, alguém para culpar. Mas a verdade é que ele havia feito tantos inimigos ao longo dos anos, pesado em tantas pessoas, humilhado tantos, que agora, na primeira demonstração de fraqueza, todos eles voltaram para acertar as contas. E quando você tem poder, as pessoas têm medo. Mas quando você perde esse poder, elas têm coragem. Até que veio o golpe final. A empresa decretou falência. A construtora que levará 20 anos para construir desabou em 20 dias. Em menos de um mês, Henrique perdeu o escritório com vista panorâmica, o carro de luxo que ele amava mais do que a própria família, o apartamento cobertura onde ele mal passava tempo e o status social que sustentava toda sua identidade. Tudo foi tomado, leiloado, distribuído entre credores.
E quando tudo acabou, quando o pó assentou e os processos foram concluídos, quando não sobrou nada além de dívidas e vergonha, ninguém ficou ao lado dele. Os amigos que bebiam seu uísque caro desapareceram. Os colegas que pediam favores se afastaram. Até a família, envergonhada pelo escândalo e pela perda de dinheiro, manteve distância. Sua esposa pediu divórcio por e-mail. Seus filhos não atendiam suas ligações. Henrique se viu sozinho de uma forma que nunca imaginou ser possível. Ele, que sempre teve pessoas ao redor, agora caminhava pelas ruas sem que ninguém o reconhecesse. E talvez essa fosse a parte mais dolorosa. Não a perda do dinheiro, mas a descoberta de que tudo o que ele achava que tinha nunca foi realmente dele. As amizades eram baseadas em interesse. O respeito era baseado em medo. O amor era baseado em conveniência. E agora que não tinha nada para oferecer, ele descobriu que nunca teve nada de verdade. Pela primeira vez na vida, Henrique precisou caminhar pelas ruas sem motorista. E foi estranho. Assustador até. Ele não sabia mais como funciona o transporte público. Não sabia onde pegar um ônibus, como pagar a passagem, onde descer. Tudo que sempre foi automático, resolvido por outras pessoas, agora era um problema gigantesco. Pela primeira vez, precisou procurar trabalho. Ele, que contratava e demitia com um gesto de mão, agora esperava em filas, preenchia formulários, ouvia não atrás de não. Seu currículo, antes impressionante, agora era uma marca de fracasso. Ninguém queria o empresário falido. Ninguém confiava no homem que perdeu tudo. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o peso do olhar das pessoas passando por ele sem vê-lo. O mesmo olhar vazio que ele sempre teve. Agora ele era invisível. Agora ele era o obstáculo. Agora ele era o incômodo. E doía de uma forma que ele nunca imaginou que pudesse doer. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em meses de humilhação constante. Henrique dormia em um quarto alugado numa pensão barata. Dividia o banheiro com estranhos. Comia quando conseguia algum dinheiro fazendo bicos. Mas o pior não era a fome. O pior era o vazio. A solidão absoluta de perceber que havia desperdiçado décadas construindo uma vida que desmoronou no primeiro vento forte. Certa noite chuvosa, exausto e sem ter comido nada o dia inteiro, Henrique sentou-se em um banco de praça, completamente derrotado. A chuva molhava suas roupas já desgastadas. Ele nem tinha forças para procurar abrigo. O orgulho que um dia o definiu já não existia mais. Restava apenas o medo. O medo de que aquela fosse sua vida agora. Para sempre. Ele olhou para as próprias mãos, tremendo de frio e exaustão. Mãos que antes assinavam contratos milionários. Mãos que agora não valiam nada. Ele pensou, pela primeira vez em muito tempo, em desistir completamente. Foi quando ouviu uma voz conhecida. Uma voz que ele não ouvia há meses, mas que, estranhamente, nunca havia esquecido. O senhor parece cansado. Quer um café quente? Henrique levantou o rosto lentamente, a chuva escorrendo pelo rosto misturada com lágrimas que ele nem sabia que estava chorando. E congelou. Era Samuel. O mesmo homem que ele ignorou centenas de vezes. O mesmo que ele humilhou publicamente. O mesmo que ele tratou como invisível, como menos que humano. Samuel estava ali, segurando um guarda-chuva velho sobre a cabeça, usando um casaco surrado mas limpo. Nas mãos, ele segurava um copo de café simples, ainda fumegante, e um pão embrulhado em guardanapo de papel. Henrique tentou falar, mas não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta. A vergonha era maior, mais pesada, mais avassaladora do que qualquer palavra que ele pudesse formar. Como ele poderia olhar nos olhos daquele homem? Como poderia aceitar a ajuda de alguém que ele tanto desprezou? Pode pegar, disse Samuel, com o mesmo sorriso calmo de sempre, sem nenhum traço de vingança ou satisfação. Às vezes, tudo que a gente precisa é alguém que estenda a mão quando estamos caindo. E foi ali, naquele momento, que Henrique quebrou completamente. Ele chorou. Chorou como nunca havia chorado na vida. Não era apenas a dor da perda. Era a vergonha esmagadora de perceber quem ele tinha sido. Era o peso insuportável de todas as pessoas que ele feriu, ignorou, humilhou. Era a descoberta devastadora de que a bondade verdadeira vinha justamente de onde ele menos esperava e menos merecia.
Samuel sentou-se ao lado dele no banco, compartilhando o guarda-chuva em silêncio. Não julgou. Não perguntou. Não exigiu explicações ou desculpas. Apenas ficou ali. E, às vezes, é exatamente isso que alguém que está caindo precisa. Não conselhos, não sermões, não eu avisei. Apenas alguém que fique. Naquele banco de praça, molhado pela chuva e aquecido apenas por um café barato e pela presença silenciosa de um homem que ele nunca dignou olhar nos olhos, Henrique entendeu algo que nunca aprendeu em salas de reunião ou em números milionários, em contratos importantes ou em jantares de gala. Que respeito não se compra com dinheiro. Se conquista com caráter. Que dignidade não depende de conta bancária. Depende de como você trata as pessoas. E que conexões humanas verdadeiras, aquelas que permanecem quando tudo desmorona, são o único patrimônio real que alguém pode ter. Todo o resto é só ilusão. Nos dias seguintes, Samuel ajudou Henrique a se reerguer. Não com grandes gestos ou dinheiro que ele não tinha, mas com pequenas gentilezas que significavam tudo. Ele indicou trabalhos simples: limpeza, carga e descarga, pintura. Ofereceu comida quando Henrique estava fraco demais para procurar. Conversou quando ninguém mais conversaria, quando o mundo inteiro havia virado as costas. E, pouco a pouco, dia após dia, através da bondade inesperada de um homem que tinha todos os motivos do mundo para ignorá-lo, Henrique mudou. Ele aprendeu a ouvir. Realmente ouvir. Não apenas esperar sua vez de falar, mas compreender o que as pessoas estão dizendo, o que estão sentindo. Aprendeu a agradecer. Cada pequeno favor, cada gentileza, cada oportunidade. Coisas que antes ele considerava obrigação, agora via como presentes. Aprendeu a olhar nos olhos. A ver as pessoas. Realmente vê-las. Não sua função, não sua utilidade, não o que poderiam fazer por ele, mas sua humanidade. Meses depois, quando conseguiu um pequeno emprego como ajudante em uma obra, foi a primeira vez que sentiu orgulho genuíno em anos. Não o orgulho do cargo, que era humilde. Não o orgulho do salário, que mal pagava as contas. Mas orgulho da pessoa que estava se tornando. Pela primeira vez, Henrique dormia em paz. Não porque tinha muito, mas porque, finalmente, tinha algo verdadeiro. Anos se passaram. Henrique nunca voltou a ser milionário. Nunca recuperou a construtora, o status social, os carros de luxo. E, sinceramente, ele não queria mais. Porque ele havia se tornado algo muito maior, muito mais valioso do que qualquer conta bancária poderia medir. Um homem respeitado. Não por medo, mas por admiração genuína. Humano. Conectado com as pessoas ao seu redor de uma forma que o dinheiro nunca permitiu. Ele trabalhava duro, mas agora tratava todos com quem trabalhava como iguais. Como seres humanos dignos de respeito. Ajudava quem precisava, mesmo quando tinha pouco para oferecer. E se tornou amigo verdadeiro de Samuel, um homem que ele um dia considerou menos que nada e que acabou sendo quem salvou sua alma. E todas as vezes que via alguém simples sendo ignorado, uma faxineira invisível, um vendedor ambulante desprezado, um trabalhador tratado com indiferença, ele lembrava do dia em que perdeu tudo. Do banco de praça na chuva. Do café quente nas mãos de um homem que ele humilhou. E lembrava que foi ali, no fundo do poço, molhado e derrotado, que ele perdeu tudo. E ganhou aquilo que nunca teve, humanidade. A história de Henrique nos ensina algo fundamental que muitos de nós esquecem no dia a dia. Que o verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo tamanho do coração. Que riqueza sem humanidade é a pobreza disfarçada. Que você pode ter tudo e não ter nada. Ou pode ter muito pouco e ter tudo o que realmente importa. Samuel não tinha dinheiro. Não tinha poder. Não tinha influência. Mas ele tinha algo que Henrique, com toda a sua fortuna, nunca teve: a capacidade de enxergar o ser humano por trás das circunstâncias. E quando Henrique estava no fundo do poço, foi essa bondade simples e genuína que o salvou. Não um empréstimo bancário. Não um contato importante. Mas um café quente. Um pão. Uma presença. Então, hoje, eu quero te deixar com uma reflexão. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Você realmente as vê? Ou elas são invisíveis para você? Aquele entregador que traz sua comida, você olha nos olhos dele. Aquela pessoa que limpa o chão do lugar onde você trabalha, você sabe o nome dela.
O porteiro, o caixa do supermercado, o motorista do ônibus. São pessoas. Com sonhos, com dores, com histórias tão complexas quanto a sua. E talvez, um dia, quando você estiver caindo, quando tudo desmoronar e você precisar de uma mão estendida, essa mão venha justamente de alguém que você nunca parou para ver. Trate as pessoas bem. Não porque elas podem fazer algo por você, mas porque é o certo. Porque é humano. Porque amanhã pode ser você que precisa de bondade. Porque, no final das contas, somos todos frágeis. Todos vulneráveis. Todos precisando, de alguma forma, de alguém que se importe. Seja você esse alguém. Seja o Samuel na vida de alguém. E não espere perder tudo para aprender a valorizar o que realmente importa. Obrigado por me ouvir. Espero que essa história toque seu coração tanto quanto tocou o meu. E lembre-se, humanidade não se compra. Se conquista. Um ato gentil por vez.